professora também, eu sei como é. Já está todo mundo cansado. Aí nós temos 4 participantes online. E agora nós podemos iniciar. Rita, Beleza, muito então... obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por nada. Imagino a correria da sua agenda. E para os nossos estudantes é algo de grande valor, assim, que ter esse momento, uma palestra como essa, com uma pessoa que tem essa experiência... Peraí, deixa eu só tirar aqui. Não, ele está desligado, né? Vou pegar aqui, ó. Pronto. Para a gente ter alguém com essa experiência para transmitir para os alunos e instigar a paixão pela neuropsicologia e a possibilidade de atuar nessa área clínica é bem bacana, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e fique à vontade. Beleza, por nada, é uma honra, viu, professor Tawili? Eu fiquei muito honrada com o convite. Afinal de contas, eu também sou sua aluna, né? Já fiz cursos com você, então já aprendi muito. E aí, um dia, quem sabe, eu chego aí perto de você, né? Estou aí no caminho. Então, boa noite, professor, boa noite, turma. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação para ficar melhor para vocês enxergarem. Aí vocês me digam se estão enxergando aí, se está tudo bem. E aí, gente, a ideia é a gente bater um papo. Tá? Se quiserem perguntar, podem interromper. Eu não vou ver se vocês estão levantando a mão, porque está aqui em modo de apresentação, mas fiquem à vontade para interromper a hora que quiserem. Tá? Então, a ideia é mesmo um bate-papo, né, uma troca aí de ideias, que vocês todos são aí futuros colegas, profissionais, estão em formação. Então, assim, essa área da neuromodulação não invasiva, ela é uma área que ajuda muito a gente na psicologia, a tratar o paciente, porque durante a sessão de psicoterapia, por exemplo, eu posso estar neuromodulando o paciente. Tá? Estão me ouvindo bem, gente? Só dá um oizinho aí para eu saber, tudo bem? Tá sim, dá para ouvir. Beleza, ótimo, obrigada. Estamos ouvindo, Então, né? Neuromodulação não invasiva online. Eu estava conversando com o professor Tawili e ele falou, nossa, fala um pouco disso para os meus alunos. Então eu preparei aqui um material rápido para vocês, depois eu posso disponibilizar se vocês tiverem interesse. Tá? Vou falar aqui rapidamente da minha formação. Minha formação é psicologia, formei em Brasília, eu moro em Brasília, estou em Brasília agora. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração de RH e fiz um mestrado em psicologia. Então minha carreira foi toda na psicologia. Hoje eu sou professora na Faculdade de Tecnologia e Inovação aqui do Senac DF, sou servidora do Senac, então eu dou aula na pós e na graduação. Eu dou aula em todos os cursos, porque eu pego alunos de primeiro semestre da graduação para dar uma aula como se fosse uma trajetória de carreira, algo nesse sentido. Tá? E lógico que fala um pouco também de cérebro, né? Então eu sou neuromoduladora, tenho essa formação pela NeuroWork, sou supervisora e ministrante da formação em neurofeedback, também da NeuroWork, especialista em design de carreira, então atuo desde a orientação vocacional até a preparação para aposentadoria. Todo esse foco está voltado para a neuromodulação hoje. Então, quando eu faço uma orientação vocacional, quando eu atendo alguém para falar de mudança de carreira, transição de carreira, preparação para aposentadoria, sempre focado, utilizando a neuromodulação junto. Tá? Então, hoje, 100% da minha agenda está dedicada à neuromodulação. Sou também especialista em avaliação psicológica e análise de perfil comportamental. E eu também sou supervisora, né, da NeuroWork. Então, os alunos, antes de irem para atender com neuromodulação, eles passam por mim para fazer como se fosse uma residência. Tá? Então, essa sou eu. Aqui o meu Instagram. Depois, quem quiser lá olhar, tem muito de neuromodulação no Instagram. Meu Instagram é puro neuromodulação. Então, fiquem à vontade, tá? Para me seguir. Nesse ano, eu tive a honra de ser coautora de um capítulo desse livro, Neuromodulação Não Invasiva, e eu escrevi sobre neuromodulação invasiva na melhoria da performance profissional. E assim, eu fiquei muito orgulhosa porque o livro hoje, ele ganhou o selo de best-seller, ele foi um dos mais vendidos da Veja de maio
Então, assim, foi motivo de bastante orgulho. Depois, se vocês tiverem interesse, eu mando o link. O livro, ele está traduzido numa linguagem muito simples, que é um grande desafio que a gente tem com a neuromodulação. Eu até trouxe alguma coisa para mostrar para vocês. É um grande desafio a literatura, porque a grande parte da literatura não é em português e não é no Brasil. Então, a gente fez questão de traduzir numa linguagem acessível, para que o paciente entenda o que a gente quer dizer com neuromodulação não invasiva. E é isso também que eu tento passar nas redes sociais, no Instagram, uma linguagem mais simples, menos técnica. Eu não consigo sempre, porque é uma atividade muito técnica, mas eu busco simplificar ao máximo para que fique acessível para o paciente que me procura. Tá? Então, eu até... Primeira referência, né, o livro Neuromodulação Não Invasiva, da Teoria à Prática, que eu sou coautora. E depois, hoje eu estava pensando nesse bate-papo que a gente ia ter, e olhei aí alguns livros, alguns que eu tenho em casa, e assim, as publicações brasileiras são poucas. Então, eu vou deixar essa relação para vocês. Tem aqui cinco livros, tem mais alguns mais direcionados à psiquiatria e outras áreas. Então, vocês podem ver que é um assunto recente em termos de publicação, em termos de pesquisa no Brasil. Só que a neuromodulação não é recente. Desde antes de Cristo já se faziam experiências com peixes elétricos, peixes que emitiam eletricidade para tratar dores. Então, desde muito tempo atrás, a gente tem essa curiosidade aí sobre correntes elétricas, cérebros. Tá? Mas, assim, as pesquisas aqui no Brasil são ainda, entre aspas, recentes. Se a gente for para o PubMed, a gente já vai achar mais alguma coisa. Então, hoje eu estava pensando nesse nosso bate-papo e fui pesquisar. Neuromodulação não invasiva. Eu cliquei só em meta-análise, em 5 anos, apareceram 56 resultados. Se a gente começa a filtrar, aparece mais coisa, né? Então, neuromodulação não invasiva para depressão, para ansiedade, para insônia, e já pegar uma técnica específica que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, por exemplo, fotobiomodulação transcraniana para TDAH, para Alzheimer, para Parkinson. Então, aí vão aparecer outras pesquisas. Eu peguei aqui um geralzão para mostrar para vocês, tá? Então, eu baseei os meus protocolos de atendimento muito no que eu acho de pesquisa no PubMed. Eu vejo que já fizeram o que as universidades, os pesquisadores fizeram, né, no caso vocês aí, para trazer para a minha prática clínica, para ver de que forma eu posso ajudar o meu paciente, que é esse o meu objetivo, o nosso objetivo, né, gente? Lá na hora da colação de grau, vocês vão fazer lá, né, o juramento. Então, nossa missão, né, é ajudar pessoas com questões emocionais, tá? Então, assim, o que é essa tal neuromodulação? Já ouviram gente falar em neuromodulação não invasiva? Dá um oi para mim aí. Já ouviram falar? Quem aí já ouviu falar neuromodulação? Eu nunca ouvi falar. Beleza. Primeira vez. Ótimo, maravilha. Então, a neuromodulação é assim, né? Ainda pouco conhecida no Brasil. Quando eu falo que eu faço neuromodulação, as pessoas acham que eu abro a cabeça da pessoa, do paciente, coloco alguma coisa lá dentro. Não. Essa neuromodulação que a gente está falando hoje é neuromodulação não invasiva. Tem a neuromodulação invasiva e tem a neuromodulação não invasiva, que é essa que eu faço. E aí, o que é neuromodulação? Muitas pessoas me perguntam isso. E eu respondo, neuromodulação é tudo que você faz. Por exemplo, você pratica uma atividade física, você está modulando o seu cérebro. Né? Você lê um livro, você está modulando o seu cérebro. Qual a diferença? A diferença do que eu faço para essa neuromodulação é que a minha é neuromodulação terapêutica. Né? Então eu pego queixas, sintomas, objetivos, faço uma anamnese bem completa, junto com várias informações, monto aquele quebra-cabeça e elaboro um protocolo de tratamento. Tá? Então, a neuromodulação é uma técnica que ajuda a ajustar a atividade do cérebro, é como dar um empurrãozinho, é como se eu desse uma vitamina para o meu cérebro, é como se eu ligasse um modo turbo. Tá? Aqui em Brasília, eu atendo muito executivos,
vestibulandos e concurseiros, que em Brasília tem muito. Então, eles querem muito esse empurrãozinho, eles querem muito esse turbo. Tá? Na semana passada, não, acho que tem mais que isso, mas não tem muito tempo, tem menos de um mês, eu gravei um podcast falando sobre neuromodulação não invasiva. Depois eu vou deixar o link para vocês. E foi um bate-papo bem assim, completo. E também lá no meu Instagram tem uns recortes desse podcast. Tá? E lá eu falo justamente isso. Assim como eu tomo uma vitamina D, uma vitamina para o meu corpo, a neuromodulação é uma vitamina para o meu cérebro. Tá? E a neuromodulação não é só para quem tem uma queixa, quem tem um sintoma. Eu posso fazer a neuromodulação como uma prevenção. Tá? Por exemplo, um caso de Alzheimer. Me procura um paciente com 30 anos de idade que tem um histórico de Alzheimer na família. Ele ainda não tem, mas quer prevenir? Pode. Isso vai garantir que ele não vai ter? Não, porque tem a questão genética. Só que ele vai ter um cérebro mais modulado e mais preparado para retardar o aparecimento da doença, retardar esse desenvolvimento, essa degeneração cerebral. Tá? Então é como se eu ligasse esse turbo e dar um impulso e ajuda em várias áreas, concentração, retenção de informações. E aí as pessoas também perguntam, o que a neuromodulação trata? Eu digo tudo. Na verdade eu não respondo assim, né, gente? Mas tudo, por quê? Tá tudo concentrado aonde? No cérebro. Tá? E aí a gente entra numa questão ética, né? Você como psicóloga, o que você pode fazer com neuromodulação? E assim, antes de entrar nessa seara, eu pesquisei bastante isso. Eu consultei o conselho que rege a nossa atividade profissional, né? E eles me disseram que, deixa eu até pular um slide aqui, depois volto lá, que eu posso utilizar desde que para tratar questões relativas à psicologia, questões emocionais. Então, se o paciente me procura com dor no joelho, eu encaminho ele para um fisioterapeuta que faz neuromodulação. Mas se a dor no joelho dele é causada por algum estresse emocional, eu posso tratar. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado também. E aí eu deixei aqui uma nota do CRP, tá, de Alagoas, que fala que a gente pode utilizar neurofeedback e neuromodulação desde que para tratar questões de fundo emocional, que é a nossa área. Tá? Então, como é que a neuromodulação funciona? Existem várias técnicas, e eu trouxe algumas para mostrar para vocês hoje. Tá? Então, fotobiomodulação transcraniana, fotobiomodulação intravascular, fotobiomodulação intranasal, dentre outras. Tá? E essas técnicas aí aumentam concentração, melhora a memória, melhora sono, melhora foco, reduz estresse, ansiedade. Para depressão, existe uma técnica de neuromodulação, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que ela é considerada nível A de evidência para tratar a depressão. Então, assim, é sensacional. E se a gente for pegar as estatísticas, se vocês pesquisarem aí no Google, é temerosa a estatística em relação ao número de pessoas com depressão. É temerosa a estatística de número de pessoas diagnosticadas com TDAH. Tá? Então, assim, com a neuromodulação não invasiva, eu consigo ajudar muitas pessoas com esses tipos de questão. Tá? E aí veio a neuromodulação não invasiva online. Tá? O que amplia ainda mais o leque de possibilidades de ajudar o paciente. Porque hoje eu tenho pacientes, por exemplo, do Brasil e de fora do Brasil. Tá? Então, como é que funciona? Eu envio os equipamentos via correio e estabeleço com eles um contrato de comodato. Quando termina o tratamento, eles me devolvem o equipamento. E eu faço um acompanhamento online. Tá? Todo dia tem uma sessão uma vez por semana e todos os dias eu acompanho. Ele me manda prints de tela, eu mando mensagens programadas para a hora dele utilizar determinada técnica, tá? Então o acompanhamento online é mais ainda rígido do que o acompanhamento presencial, porque no online eu preciso ter certeza que ele está fazendo certo, tá? E tem dado muito certo, eu ampliei muito. Pense no paciente acamado, pense no paciente com dificuldade de locomoção, pense no paciente que não quer pegar trânsito, não tem tempo de procurar vaga. Então, a neuromodulação não invasiva online veio ajudar muito nesse sentido, tá?
Claro, né, gente, que com uma plataforma de segurança, uma plataforma segura para as sessões, uma plataforma que seja criptografada de ponta a ponta. Eu também consultei o conselho e eles disseram que eu posso escolher a plataforma desde que seja segura e desde que seja criptografada, tá? Então esse cuidado também. E o cuidado de ter o cadastro na plataforma EPSI para atendimentos online, tá? Então assim, eu busco me resguardar por todos os lados para fazer um atendimento mais seguro para o meu paciente. Então vamos começar a falar das técnicas, tá? Primeiro aqui eu coloquei para vocês a fotobiomodulação transcraniana, tá? Então o que é essa fotobiomodulação transcraniana? Ela utiliza luz de baixa intensidade. Eu aplico essa luz no couro cabeludo do paciente para estimular as células cerebrais, promovendo um melhor funcionamento cerebral, tá? O que eu consigo de benefício com essa técnica? Melhora da memória, concentração, redução de sintomas de depressão e ansiedade, alívio de dores de cabeça e enxaquecas. Tá? Como funciona online? Então, o paciente recebe um dispositivo de fácil uso para aplicar em casa, com orientações do psicólogo via sessões online. Tá? Então, eu estou o tempo inteiro acompanhando ele. Eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho para mostrar para vocês essa faixa. Ela é 100% segura, tá? Ela não tem risco para o paciente, então é muito seguro eu trabalhar com a faixa. Tá? Deixa eu parar aqui um pouquinho a apresentação para mostrar para vocês. Então ele recebe essa faixa em casa, coloca na cabeça e aí ele está fazendo a fotobiomodulação dele. Eu prescrevo se é modo contínuo, se é modo pulsado, quantos hertz. Então ele fica, dependendo da idade, mais tempo, dependendo da idade, menos tempo. Se eu quero modular a parte frontal do cérebro, essa voltinha está para frente, esse elástico. Se eu quero modular região posterior, para trás. Tá? Para frente, geralmente, gente, funções executivas, né? Funções executivas. E posterior, estresse, ansiedade, insônia. Tá? Muitas vezes chega um concurseiro aqui para mim, ele tá, não consigo aprender, não consigo memorizar nada do que eu estudo. Mas o que acontece? Às vezes não é nem parte frontal, é ansiedade. Então, por isso é que a anamnese é muito importante. Então essa é a faixa de fotobiomodulação transcraniana, 100% segura. Não tem como o paciente se machucar. Tá? Eu uso também na clínica um equipamento de fotobiomodulação transcraniana. Esse sim, o paciente tem que usar um óculos, porque ele é mais forte. Tá? O laser é mais forte. Então, esse aqui não tem esse perigo. E até criança pode utilizar. Tá? Eu tenho pacientinhos crianças, não é o meu nicho, mas eu tenho alguns pacientes crianças, porque vão indicando, né? E aí só usa uma presilha que eu mando, quando eu mando o equipamento via correio, eu já mando com a presilha, que é a que eu utilizo, que aí adapta na cabeça da criança. Então, faixa de fotobiomodulação transcraniana, sensacional. Quando o paciente quer melhorar a performance cognitiva, ao mesmo tempo que ele está fazendo a fotobiomodulação, ele está estudando a matéria que vai cair no concurso. Ele está estudando a matéria do idioma que ele precisa aprender com mais rapidez. Então, assim, tem um leque enorme de possibilidades, tá? Geralmente, depressão e ansiedade, a gente vai neuromodular a parte posterior, ali, região temporal, né, occipital, parietal. Então, por isso é que é muito importante a gente entender a história do paciente, entender queixas, objetivos, sintomas e o que mais incomoda. Né? Por exemplo, uma mãe de um paciente com TDAH fala, nossa, ele é hiperativo, mas ele também precisa melhorar a atenção nos estudos. Eu pergunto, mãe, o que mais incomoda? Porque eu não vou conseguir resolver todos os problemas de uma vez só. Se a gente pensa num TDAH, a gente tem um cérebro inflamado, né? O professor Tawili aí sabe muito melhor disso que eu e vocês também, né? Então, assim, se eu já tenho um cérebro que ele não está no seu estado natural, normal, se eu der muita informação para aquele cérebro, talvez eu não ajude. Então eu pergunto, mãe, o que é o foco? O que mais incomoda? E muitas vezes, reduzindo a hiperatividade, eu já melhoro a cognição. O cérebro é tão fantástico que muitas vezes a gente, resolvendo um problema, já resolve outro por consequência, tá?
Então, vou voltar aqui a compartilhar a tela para a gente seguir, que eu quero mostrar para vocês outros equipamentos que eu trouxe aqui para a gente. Vamos ver aqui. De novo, apresentar. Então, beleza, eu envio a faixa de fotobiomodulação transcraniana. Só que eu envio vários equipamentos, não só um, tá? Fotobiomodulação intranasal. Tá? Essa técnica, ela usa luz aplicada na parte interna do nariz para estimular a circulação sanguínea e a produção de energia celular. Então, o objetivo, gente, é melhorar a oxigenação na região inferior do córtex pré-frontal. Aí eu não vou, com essa fotobiomodulação intranasal, eu não vou neuromodular o córtex pré-frontal em si, mas eu estou ali na região inferior, que vai ajudar também. Né? Se eu pensar que eu estou melhorando a oxigenação... Não está apresentando nada. Não? Uai, que estranho. Está escuro. Interromper compartilhamento, deixa eu ver aqui. Apanhando do Google Meet, né? Perguntaram, inclusive aproveitando o ensejo, perguntaram se já existe em Fortaleza. Você tem ideia se alguém em Fortaleza pratica essa técnica? Em Fortaleza, eu sei que tem o meu feedback, que é com o equipamento de eletroencefalograma. Pode ser, eu vou pesquisar. Manda depois para mim, professor Tauri, que eu vou pesquisar, porque eu tenho alunos de Fortaleza de neurofeedback. Se tiver modulação, eles vão saber me dizer. Você conhece o Paulo Nascimento, que trabalha aqui em Fortaleza? Não, trabalha com neuromodulação? Ele é uma referência aqui em neurofeedback, e aí ele desenvolve, ele tem até uma empresa que está desenvolvendo algo com realidade virtual e neurofeedback, né? Sensacional. Agora, o bom do online é que eu tenho pessoas de todo o país. Né? Então, se tiver paciente em Fortaleza, eu tenho. Interessante. Eu achei muito interessante. Eu não conhecia essa técnica como é? Fotobiomodulação. Interessante. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Vê, me ajuda aí, peraí. Não consegue ver. Agora sim, agora deu. Tá, ok. Beleza, gente. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Estava falando em transar, fotobiomodulação de transar. E ele coloca o nariz, vou mostrar para vocês já já. A faixa ela é um pouco mais cara, mas esse equipamento que eu mostrar para vocês, fotobiomodulação de transar, é muito barato. Então, é uma coisa muito íntima, né, de nariz. Eu dou um presente para o paciente, ele me devolve, tá? Porque é muito pessoal. Então, ele fica com esse equipamento. Então, eu vou ali modular a região ali inferior do córtex pré-frontal. Tá? Então, estou melhorando ali aquela oxigenação, já estou fazendo a faixa de fotobiomodulação transcraniana, neuromodular lá em cima, e eu vou ter nessa região inferior do córtex pré-frontal. Então, esse é o segundo equipamento que o paciente recebe. Tá? Eu escolho os equipamentos de acordo com aqueles sintomas e objetivos. Eu não faço tudo que eu não quero saber chegar naquele cérebro. Tá? Então, eu vou escolher os equipamentos de acordo com as necessidades do paciente. Tá? Eu consigo com isso, aumentar a energia de disposição. Para quem tem depressão, né, gente? Sensacional. Melhorar a qualidade do sono. Eu consigo reduzir o medicamento. Você sabe que esses medicamentos para dormir, eles detonam o cérebro em longo prazo. Qualquer medicamento, né, gente? Então, a neuromodulação não invasiva online é um tratamento não invasivo e não medicamentoso. Claro que em alguns casos mais graves, alguns transtornos psiquiátricos, o paciente não pode ficar sem medicação. Mas, se ele conseguir diminuir, que seja 10 miligramas, já é um grande benefício. O paciente com Alzheimer, se ele conseguir diminuir um pouquinho o remédio, então eu trabalho muito junto com os médicos, para que eles entendam e a gente avalie como pode diminuir disso. Tá? Então, redução de sintomas alérgicos também, a fotobiomodulação intranasal. Tá? Como é que funciona? É um dispositivo compacto de fabricação. Para idoso funciona, Rita? Funciona. O desafio da William é que ele precisa geralmente de alguém que ajude. Mas assim é fácil. Geralmente o idoso já tem mesmo, né, pessoas que ajudam, né, nessa administração, porque às vezes eles não conseguem mexer com os equipamentos, não conseguem ir para a sessão online. Tá? Mas o idoso é
Ah, eu acho que na apresentação fica melhor. É. Quanto é, Rita, esses aparelhinhos?
o valor do colar e o tempo de vida útil desses aparelhos é mais ou menos quanto, Rita? Não, estamos ouvindo. Inclusive, tem uma aluna minha que está na chamada que está fazendo TCC exatamente com variabilidade da frequência cardíaca, a Iane. É o mesmo que eu usei para coleta. O aparelho que você usou foi o mesmo que ela usou no TCC dela.
Maravilha, Rita, muito legal. A gente está aqui bastante empolgado, né? Foi muito interessante. Muitas técnicas que você apresentou, essa da fotobiomodulação, eu não conhecia, né? Vou parar para estudar, para ver, para me aprofundar, entender do mecanismo de ação. Né? Me interessa muito por essa parte, né, de como essas energias interagem com a célula, interagem, né, sincronizando ali e alterando a atividade elétrica cerebral. Infelizmente, nós temos pouco tempo, inclusive a chamada, não só porque você, né, especialmente porque você vai ter que sair, né, mas a chamada também vai cair dentro de poucos minutinhos. Queria saber se alguma pessoa tem alguma pergunta, e uma pergunta é a questão Oi, da professora. também, que é necessária. Eu queria saber o teu Insta. Você falou e eu não peguei. Rita Sebrum, tá bom. Obrigada. Eu mando para eles, para elas também depois. E outra coisa, a formação é preciso uma especialização em neuropsicologia, depois uma formação em neuromodulação, é mais ou menos isso. Excelente. Rita, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo livro, né, pela publicação, muito interessante, muito bom mesmo. E, assim, a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza, e realmente abriu aqui a nossa mente para essas possibilidades, e vou procurar trazer mais sobre isso nas nossas aulas. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigada. Pronto, vamos fazer Obrigada, Rita, foi muito bom. Maravilha, muitíssimo obrigado, Rita. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.